Em nosso estudo de hoje, a lição 20 do livro Harmonização, e tem por título Não vos enganeis. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 5. Na atualidade, quando os grandes conflitos atormentam os povos, é interessante recordar ensinamentos do Mestre por demonstrar o caráter sempre novo de suas lições sublimes. No momento que passa, fala-se da arma psicológica do quintacolonismo, organização dissolvente das energias internas das nacionalidades. Comenta-se a situação criada por elementos dessa natureza e destaca-se o perigo. Entretanto, há 20 séculos, Jesus recomendava aos continuadores devotada atenção nesse sentido. Vemo-lo no Evangelho de Marcos respondendo à consulta da multidão referentemente ao trabalho renovador do futuro, e, em primeiro lugar, induz o discípulo à vigilância para que ninguém o engane em seu ideal sublime. Com essa atitude, queria esclarecer o Senhor que os insucessos nunca vêm essencialmente do exterior, da pressão de armas furiosas, do criminoso ataque da violência. A derrocada começa também de dentro para fora. Capitular o cristão diante do mal, escutar-lhe os alvitres venenosos no pressuposto de ganhar títulos fáceis, é perder a grande batalha da vida. O trabalho de Cristo é a instituição universal da verdade e do bem, e se as menores instituições do direito humano são defensáveis, que não dizer da organização sublime do Salvador. Toda atividade defensiva da paz digna e laboriosa é cooperação com Jesus. Mas as esferas numerosas de trabalho comum estão cheias de aprendizes descuidosos e invigilantes. É preciso, porém, que os espíritos enganados renovem interpretações e revejam caminhos percorridos. Obscurecer, falsear, iludir constituem armas invisíveis e mortíferas dos que operam a confusão. O discípulo de Cristo não deve ignorar que se encontra em luta permanente contra o mal em si mesmo e não deve desconhecer que a falência nasce do engano, da insegurança e da vacilação. Quando tantas coletividades se apresentam à defesa da ordem e dos princípios cristãos, lembremos que o Mestre não esqueceu de incluir a coluna da mentira entre os mais implacáveis inimigos da humanidade liberta. O texto de hoje exige algumas reflexões a mais. Quando a gente abre o livro dos Espíritos, na terceira parte vai falar da lei da liberdade. Os Espíritos, eles, de maneira bem direta, ele fala só tem um lugar que nós temos liberdade total. É no nosso pensamento. Agora, se você conseguir conquistar o pensamento das pessoas, você pode tirar a liberdade daquela pessoa sem a pessoa perceber. Vamos pegar de um termo que tem aqui no texto de hoje e atualizar para a nossa época. No segundo parágrafo, Emmanuel vem falar para a gente do quintacolonismo como uma arma psicológica. E o quintacomunismo, vamos lembrar aqui que teve origem na Espanha, na época pré-Segunda Guerra Mundial, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, porque existiam 4 grandes generais defendendo o país, mas existia um quinto que se dizia general também em matéria de defesa, mas na verdade estava traindo a pátria com mentiras. Se a gente for pegar o que aconteceu na Espanha, toda a campanha publicitária que teve uma importância enorme na Segunda Guerra Mundial, principalmente a campanha publicitária propagandista do nazismo, por exemplo, e começar a fazer uma comparação com o que hoje a gente chama de fake news e o que hoje a gente tem conhecimento de empresas que ganham muito dinheiro empregando pessoas para desenvolverem a arte de estarem dissimulando informações que são falsas na esperança de conquistar o teu pensamento, o único campo que você tem liberdade total, mas eles querem te convencer e vão te convencer como? Se você não tiver o cuidado de cada informação, você buscar realmente a veracidade,
a sequência de fatos e saber se aquilo procede, primeiro, de uma fonte que seja fidedigna e, segundo, se aquela informação é realmente verdadeira. E é um trabalho que, pelo menos, o povo brasileiro, que ainda vive ainda uma realidade assim de muita deficiência no campo da educação, o povo brasileiro tem uma tendência a se deixar levar por essas informações. E até estudando a nível de justiça brasileira, é interessante que às vezes você recebe uma informação dessas de fake news, às vezes trazendo um crime contra a honra, uma difamação, uma calúnia ou uma injúria contra alguém. E depois, quando essa pessoa ganha o direito de resposta, a resposta antes não vinha na imprensa da maneira que deveria vir, porque a notícia que difamou veio na primeira página do jornal, né, ganhando destaque. Agora, a notícia do direito de defesa vinha numa notinha pequena, uma resposta muito simples, né? Tal. E hoje não, hoje o pessoal só divulga o vídeo, a matéria pela internet que difamou. Mas depois a colheita das informações para chegar à verdade não é divulgada da maneira que deveria ser divulgada. O Emmanuel vem dizer para a gente, assim como fala do quinta-colunismo, e a gente está falando aqui do fake news, que há 20 anos atrás Jesus já chamava a atenção de todos os discípulos para a vigilância com relação às informações que chegam até a gente, para que ninguém nos engane nesse ideal sublime. E a gente vai ver informações equivocadas de pessoas muito bem intencionadas que apenas por uma falha na sua pesquisa trouxeram essas informações incompletas ou desviaram para outro caminho, mas a gente vai encontrar muitos que sabem exatamente o que estão fazendo e que ultimamente, eu mesmo procurando evitar o máximo que eu posso qualquer discussão de caráter político, eu tenho sim me permitido conversar com algumas pessoas pontuais sobre a natureza do vídeo que a pessoa está me mandando. Então eu ligo para a pessoa, é pessoal isso. Você viu o vídeo que você me mandou? Olha, esse rapaz está dizendo aí uns números que aconteceram no período tal. Você lembra que nesse período tal a gente estava em pandemia? E eu trabalho na justiça. Não tem como essa informação ser verídica. Essa informação aí ela foi falseada e muito falseada. Ah, mas não sei o quê, porque a intenção não está sendo você dar atenção à informação em si, mas a intenção está sendo atacar aquele candidato ao pleito eleitoral, que é contrário à sua posição, ou atacar aqueles que apoiam aquele candidato. Então, como se resumiu uma coisa tão pueril, tão vil, tão até, vamos botar assim, desprezível, me perdoe, mas dá certo. Você vê, essas pessoas estão ganhando muito dinheiro fazendo isso. Elas bolam as ideias, e aí numa rede de mentiras, né? E quando eu falo assim, gente, olha, essa rede de mentiras, ela pode até ter se iniciado por um dos lados. Mas a partir do momento que o outro lado abraçou a mesma ideia para contra-atacar, todos estão equivocados e nós, como espíritas cristãos, a gente tem a afirmativa do Mestre. Nós somos responsáveis por todo pensamento e todo sentimento que a gente planta nas mentes e nos corações das pessoas. A lei de causa e efeito vai trazer consequências, sim. Se eu estou implantando medo, eu posso estar destruindo a vida daquela pessoa e a vida daquela pessoa ela vai estar pesando sobre a minha contabilidade essa espiritual que a gente chama de lei de causa e efeito, os orientais chamam de karma, chama do jeito que vocês quiserem. Mas vai trazer consequências para a gente prestar conta daqui a pouco. Então hoje a gente está tendo uma preocupação muito grande no seguinte, que só saia de mim aquilo que for edificante através das redes sociais, que eu não quero me tornar responsável ou corresponsável por qualquer desgraça, por mais complicações. Nós estamos no momento de descomplicar. Mas o Emmanuel termina a lição
dizendo que o mestre não esqueceu de incluir a coluna da mentira entre os mais implacáveis inimigos da humanidade liberta. Fiquemos com essa informação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.